Se você quer histórias além do que o YouTube permite, o Dark Stream Club é seu lugar. Link na descrição. Em um mundo onde o amor pode florescer em lugares inesperados, conheça Maria, uma mulher de 37 anos que se vê dividida entre a segurança do passado e a paixão arrebatadora de um romance proibido. Ao cruzar caminhos com Lucas, o sobrinho de seu marido, ela descobre uma conexão que desafia todas as regras. O que acontece quando a busca pela felicidade se transforma em uma jornada de escolhas difíceis? Fique conosco e descubra como essa história de amor e traição pode mudar tudo. Maria tinha 37 anos e uma vida aparentemente tranquila. Casada com Carlos há mais de uma década, ela sentia que o amor havia esfriado ao longo do tempo. Carlos era um homem trabalhador e, embora amasse sua esposa, estava tão absorto em sua rotina que não percebia o abismo que se formava entre eles. Em um dia ensolarado de sábado, na casa da família, Maria conheceu Lucas, o sobrinho de 21 anos de Carlos. Ele tinha um sorriso encantador e uma energia contagiante. Quando seus olhares se cruzaram, Maria sentiu um frio na barriga, uma emoção que não sentia há tempos. A atração era palpável, mas ela lutava contra isso, pois sabia que era algo inaceitável. Ao longo dos dias, Lucas começou a visitar a casa com frequência. Era difícil não notar como a presença dele deixava Maria mais viva e cheia de esperança. Eles trocavam sorrisos e risadas, e Maria sentia uma conexão inexplicável com ele, algo que não sentia há anos com Carlos. No fundo, ela sabia que aquilo não podia ir adiante, mas os sentimentos eram mais fortes do que as regras sociais. Enquanto os dias se passavam, Maria e Lucas conseguiram encontrar muitos momentos sozinhos, mesmo em meio à família. Era no silêncio da varanda, à noite, que os olhares se tornavam mais intensos e as conversas mais pessoais. Maria se via cada vez mais envolvida pela juventude e a inocência de Lucas, que a fazia lembrar de sua própria juventude. Em um destes momentos, Lucas fez uma pergunta que a deixou inquieta: Maria, você já se sentiu feliz? A pergunta ficou ecoando em sua mente, e, para sua surpresa, lágrimas invadiram seus olhos. Era um lembrete doloroso de que a felicidade parecia uma memória distante. Reconhecendo a conexão que compartilhavam, Maria sugeriu uma caminhada na praia. Nas ondas silenciosas, eles conversaram sobre sonhos e longínquos. Ao ver o jeito como Lucas falava sobre o futuro, ela se apaixonou ainda mais. Naquela noite, enquanto os dois observavam o pôr do sol, a atmosfera estava carregada de emoção, e, sem pensar, Maria segurou a mão de Lucas. O gesto foi como uma faísca que acendeu uma chama. No fundo de seu ser, ela sabia que estava prestes a atravessar uma fronteira que jamais poderia ser desfeita. A tensão entre Maria e Lucas aumentou quando, em um jantar em família, Carlos trouxe à tona os planos para uma viagem de férias. Ele propôs que a família toda fosse, incluindo Lucas, e Maria sentiu um aperto no coração. Uma parte dela queria aproveitar a viagem e a companhia do marido, mas outra parte dela sabia que, longe da influência familiar, ela e Lucas poderiam explodir a conexão que estavam reprimindo. As semanas que se seguiram foram repletas de expectativa e ansiedade. Maria sabia que não poderia mais esconder seus sentimentos. Uma noite, enquanto Carlos assistia ao jogo na sala, ela se afastou para o quarto, onde Lucas a seguiu. Sozinhos, o clima era elétrico. Maria olhou nos olhos de Lucas e sentiu que era o momento. Eles se aproximaram, e, sem mais hesitações, ele a beijou. O toque de seus lábios foi o desfecho de uma batalha interna que Maria havia lutado por semanas. O beijo não era apenas físico, ele representava a liberdade, a redescoberta de quem ela era. Maria sabia que não havia volta, mas ao mesmo tempo, sentia-se viva como nunca antes. Eles prometeram se encontrar à noite, quando todos estivessem dormindo, e assim se desenrolou um novo capítulo em suas vidas. A noite chegou, e, com ela, uma descarga de emoções que Maria jamais havia experimentado. Quando a casa estava silenciosa, ela saiu discretamente do quarto e se encontrou com Lucas no jardim. O luar iluminava seus rostos, refletindo o desejo que pulsava entre eles. Naquele espaço de tempo, o mundo exterior parecia desprezível, e tudo o que importava era o momento que viviam.
Eles se perderam em beijos ardentes e sussurros suaves, os quais ecoavam na tranquilidade da noite. Maria achava tudo tão intenso e novo. Com Lucas, ela se sentia desejada, vibrante e, mais importante, jovem novamente. Cada toque, cada risada compartilhada era uma afirmação de que sua vida poderia ser muito mais do que a monotonia diária que se tornará. Entretanto, o medo do que estava por vir também a atormentava. As questões sobre as consequências de suas ações surgiam em sua mente como sombras. Como tudo isso acabaria? Com um impulso de coragem, Maria decidiu que não podia mais viver nas sombras. No amanhecer, ela se sentiu pronta para enfrentar as repercussões de suas escolhas e se libertar dessa prisão emocional. A despedida seria inevitável, mas, ao mesmo tempo, poderia surgir uma nova esperança que nem ela sabia que existia dentro dela. Na manhã seguinte ao encontro com Lucas no jardim, Maria acordou com uma mistura de felicidade e medo. O sol brilhava através das cortinas, mas ela não conseguia afastar a sensação de que havia cruzado uma linha sem volta. Enquanto Carlos tomava café, Maria fez questão de agir normalmente, mas os flashes da noite anterior traziam um brilho especial aos seus olhos. A imagem de Lucas e seu sorriso encantador não saía de sua mente. A cada golada do café, ela questionava se seria capaz de manter essa nova dinâmica em segredo. O dia passou lentamente, com Maria lutando contra as ansiedades que invadiam sua mente. Ela sabia que não poderia manter isso por muito tempo. No fundo, havia uma necessidade urgente de uma solução, um entendimento do que era essa ligação com Lucas. Enquanto pensava nisso, decidiu que precisava confrontar seus sentimentos e se estabelecer com Lucas de forma mais aberta. Durante a semana, os encontros clandestinos se tornaram mais frequentes. Maria e Lucas se encontravam à noite, em meio a sussurros e risadinhas nervosas. Cada momento era como uma explosão de cores em uma vida que parecia ter perdido seu brilho. Eles trocaram mensagens durante o dia, elaborando planos para a próxima noite. Maria sentia que vivia uma juventude renovada, e Lucas era a fonte dessa nova energia. No entanto, o peso da culpa a acompanhava, especialmente quando pensava em Carlos, que nada suspeitava do que se passava. Um dia, enquanto se preparava para sair, Maria decidiu que precisava de um desabafo. Assim, ela compartilhou um pouco de sua nova vida com sua amiga de longa data, Ana. Falou sobre a felicidade que Lucas trazia, mas também mencionou o medo que a consumia. Ana ouviu com atenção e aconselhou Maria a agir com cautela, pois o amor e a liberdade que ela desejava podiam custar muito mais do que ela imaginava. Naquela mesma noite, Maria encontrou Lucas na praia, um lugar onde se sentiam mais livres. Com o som das ondas ao fundo, eles compartilharam seus medos e esperanças. Maria falou sobre o que sentia por Carlos e como a vida havia mudado depois que conheceu Lucas. Ele, por outro lado, expressou seu desejo de se comprometer mais. Essa conversa acendeu uma discussão intensa sobre o futuro. Maria hesitou quando Lucas sugeriu que eles pudessem se ver de forma mais aberta. E se a gente tentasse ser mais do que só um segredo? Lucas perguntou com a segurança de alguém que não carregava o peso das expectativas. Maria, ao ouvir isso, ficou paralisada. A ideia a seduzia, mas a deixava angustiada. O que isso significaria para ela e Carlos? Ela sabia que precisava pensar. Para Maria, assumir esse amor significaria uma reviravolta em sua vida, algo que ela desejava, mas ao mesmo tempo temia. No entanto, enquanto se olhavam sob a luz da lua, a conexão entre eles deixava tudo mais confuso e precioso. Com os dias passando, Maria percebeu que viver esse romance às escondidas não era sustentável. A dor de ser infiel a Carlos a consumia cada vez mais. Em um jantar em família, enquanto Carlos contava histórias do trabalho, Maria não conseguia prestar atenção. Sua mente vagava para Lucas e todas as possibilidades que estavam à sua frente. Após o jantar, Maria decidiu que era hora de fazer uma escolha. Lembrou-se das palavras de Ana sobre agir com cautela, mas também do que sentia em seu coração. Maria não poderia continuar em uma vida dupla. Naquela noite, ao se encontrar com Lucas, ela tomou coragem e decidiu que precisava contar a verdade a Carlos.
Lucas a ouvia com um olhar preocupado, embora compreendesse a gravidade da situação. Maria sentia que era hora de abrir seu coração, e a determinação a guiou. Ela sabia que o que estava prestes a fazer poderia mudar a vida de todos, mas também sentia que precisava ser verdadeira com si mesma, independentemente das repercussões. Naquela noite, Maria se encontrou com Lucas em um canto isolado da praia. O céu iluminado pelas estrelas parecia prometer um futuro incerto, mas ao mesmo tempo deslumbrante. Com o coração acelerado, ela decidiu que era hora de confrontar seus sentimentos. Lucas percebeu a seriedade em seus olhos e a suavidade de seu tom enquanto ela começou a falar. Lucas, eu preciso ser completamente honesta com você, disse Maria, sua voz trêmula. Sinto que estamos indo para um lugar onde não posso mais omitir a verdade para o Carlos. Ele a olhou, entendendo a profundidade da situação. Durante alguns minutos, o silêncio tomou conta do ambiente, quebrado apenas pelo som das ondas. Eu sei que isso é complicado, continuou Maria. Mas não posso continuar vivendo essa dualidade. Eu preciso ser fiel a mim mesma e a quem realmente amo, que é você, neste momento. Lucas segurou a mão de Maria, sentindo a tensão em seu gesto. Ele sabia que essa conversa era um divisor de águas. Com sua bravura jovem, ele respondeu, Maria, eu apoio sua decisão. Mas devemos ter cuidado. Não quero que você se machuque com isso. As palavras de Lucas a confortaram, apesar do peso do que estava prestes a acontecer. Os dois se mantiveram juntos naquela noite, sentindo-se mais próximos do que nunca, como se o futuro lhes pertencesse. Com a manhã seguinte, Maria sentiu um resquício de coragem, mas também uma onda de ansiedade. Falar com Carlos sobre seus sentimentos era um desafio extremamente difícil. Ela sabia que havia prometido a si mesma que seria honesta, mas a ideia de causar dor a seu marido a deixava inquieta. Enquanto tomava café, observava Carlos, que parecia alheio à tempestade que se formava em seu interior. Ele conversava animadamente sobre seus planos de trabalho, e Maria se sentia culpada por não conseguir participar da conversa. Maria, você está bem? Carlos perguntou, ao notar que ela não estava prestando atenção. Sim, apenas pensando em algumas coisas, ela respondeu, sem saber que a verdade que estava por vir seria uma mudança significativa em suas vidas. Naquela tarde, Maria decidiu que a hora de agir havia chegado. Com a mente em alta velocidade, ela se preparou para a conversa que poderia mudar tudo. Ao final do dia, quando a casa estava em silêncio, ela respirou fundo e chamou Carlos para a sala. Precisamos conversar, disse ela, percebendo que sua voz tremia. Carlos a olhou com preocupação, mas não tinha ideia do que estava prestes a ouvir. Maria começou a relatar seus sentimentos, utilizando cada palavra com cuidado, temendo a explosão da verdade. E, à medida que as palavras saíam, sentia-se mais leve, mas também aterrorizada com a possível reação de Carlos. A tensão pairava no ar enquanto Maria falava. Ela começou compartilhando seus sentimentos sobre a relação deles, mencionando como a chama havia se apagado com o tempo. Carlos, inicialmente confuso, a ouviu em silêncio, mas seus olhos transmitiam preocupação. Consciente da sua luta interna, Maria finalmente mencionou Lucas e como a conexão que tinha com ele havia feito seu coração vibrar novamente. As palavras escaparam de seus lábios como uma confissão que a consumia. Eu me envolvi com Lucas, Carlos. Sinto que ele trouxe um novo brilho para minha vida, algo que eu não senti em anos, ela disse, suas lágrimas brotando inesperadamente. A expressão de Carlos mudou drasticamente. Surpresa e dor se misturaram, e ele se levantou, balançando a cabeça em descrença. Você o quê? Como você pode fazer isso comigo, Maria? Depois de tudo o que passamos juntos? Maria queria confortá-lo, queria explicar que não era apenas uma traição, mas a busca desesperada por felicidade. Mas as palavras pareciam não ser suficientes para dissipar a tempestade emocional que se formava entre eles. O coração de Maria se partia ao ver a dor em seus olhos, mas ao mesmo tempo, sentia como se finalmente tivesse tirado um peso de suas costas. A verdade estava exposta, e agora só restava enfrentar as consequências.
As horas seguintes foram um turbilhão de emoções. Carlos estava devastado e, apesar de compreendê-lo, Maria não sabia como lidar com sua própria dor. Ele gritou, chorou e, em certos momentos, se fechou em um silêncio que parecia mais profundo do que qualquer grito. Maria tentava explicar que sua intenção não era machucá-lo, mas nada parecia aliviar a situação. Eu nunca quis te trair, disse ela, tentando se aproximar, mas Carlos só afastou. A frustração e a traição moldavam suas palavras, e, após um tempo, ele se levantou e saiu de casa. Maria ficou sozinha, em uma sala que se tornará um campo de batalha entre o amor dela por seu marido e seu desejo por Lucas. A confusão tomou conta de seus pensamentos, ela se perguntava se havia feito a coisa certa. Em meio a todo esse caos, uma parte dela ansiava por Lucas, a liberdade que ele a fez sentir, enquanto outra parte desejava recuperar a tranquilidade de sua vida anterior. Seria possível que essa felicidade merecesse tanto preço? Ao olhar pela janela, Maria se pegou pensando em como seria seu futuro. A vida nunca tinha sido tão imprevisível, e, por mais aterrorizante que fosse, também havia uma sensação de libertação naquela incerteza. A busca pela felicidade e a redescoberta de si mesma podem levar a escolhas desgastantes, mas também são oportunidades de transformação e libertação. A verdade, por mais dolorosa que seja, é um passo necessário para encontrar um novo caminho. Qual história de amor complicado você gostaria de ouvir a seguir? Deixe nos comentários suas sugestões. É sempre certo buscar a felicidade, mesmo que isso signifique ferir outras pessoas? O que você faria na situação de Maria? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo cheio de histórias emocionantes.